Graça e paz, povo de Deus, esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Como é bom estarmos juntos conversando, né, acerca da palavra do Senhor. Ao meu lado, na minha frente estão o presbítero Lucas, pastor Miguel, graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz, pastor Miguel, graça e paz você aí de casa. Lembrando você que está aí nos ouvindo apenas pela Rádio Sudoeste, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, fazer parte também dessa família lá pelo Facebook também. Se inscreve lá no nosso canal para que todos os dias você seja notificado das palavras que a gente tem trago aqui e acompanhar também as que já foram postadas. Graça e paz para todos. Amém. Eu me sinto muito confrontado nesse tempo. Eu ainda sou novo na fé, né? Me considero ainda um novo convertido e me converto todo dia. Mas algumas questões que eu percebo nesse tempo, e cada vez isso fica mais feio e pior, né? É que muitas pessoas estão buscando um evangelho que cabe naquilo que são as suas realidades. As pessoas estão buscando um evangelho que cabe no seu tempo, um evangelho que cabe na sua necessidade, que se enquadre à sua agenda. E isso tem se tornado... A gente estava conversando há pouco sobre liderança, né? Sobre questões de líderes de célula, líderes de ministério, e a grande maioria não está pronto a pegar a sua cruz, entende? E seguir a Jesus, a estar pronto para morrer como Cristo morreu. As pessoas estão buscando aquilo que enquadra, tanto no achismo ou no pecado. Onde é que esse evangelho se encaixa no meu pecado, aquilo que eu gosto de estimação? Então, se aquela igreja confronta o pecado de determinada pessoa, tira da zona de conforto naquilo que é o tempo e as necessidades de cada um, trazendo um nível de confronto para uma atuação mais verdadeira naquilo que é o reino de Deus, naquilo que é o evangelho, a grande maioria escapa, né? Espirra e vai para um lugar onde encontra essa morada de um evangelho que cabe nas suas necessidades, nas suas vontades, nos seus achismos. Isso me traz um confronto muito grande e é uma verdade, eu queria conversar sobre isso nessa manhã com vocês. A gente comentou ainda agora há pouco sobre a história de Zaqueu, né? Um cara que viveu toda uma vida de acordo com aquilo que ele entendia, com aquilo que ele achava, com aquilo que ele tinha aprendido, com as coisas que facilitavam para ele, da forma que ele se dava bem e tudo, até que ele se encontra com Jesus. E aí os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus entram na casa de Zaqueu através de Jesus e são estabelecidos ali. E a partir desses princípios, Zaqueu transforma toda a sua vida. A ponto, né, como a gente comentou, ele fala, olha, se eu prejudiquei alguém, se eu passei a perna em alguém, eu vou restituir 4 vezes. E a Bíblia não diz quanto tempo, 5, 10 anos, ele pegar aqueles livros antigos e começar, no ano tal eu prejudiquei fulano de tal, eu tenho que ir lá e tal. Mas um cara que entendeu essa verdade e falou assim, não posso ser como eu era antes. Depois que eu tenho esse encontro, a minha vida precisa mudar. Deixa eu aproveitar aqui o Miguel da área. Se a gente tomar um antibiótico de forma errada, pelo tempo errado, o que acontece? Eu estou doente, preciso tomar antibiótico. Eu tomo não do jeito que o médico prescreveu, ou como diz a receita. Eu tomo do meu jeito. Minimamente ele não vai funcionar. E na pior das possibilidades ele vai te criar uma resistência. Você vai ter que migrar para uma classe maior, mais forte de antibiótico, que vai, né, atacar um outro nível de micro-organismo, mas também vai te danificar um pouquinho mais. E o anti acaba, mesmo que seja para benefício do organismo, acaba prejudicando de uma certa forma. Sim. Né? Então é um malefício que traz benefício. Lucas, assim, as pessoas estão no evangelho. As pessoas estão querendo tomar as doses da palavra que lhe cabem. A sua medida, né? Não querem o médico consultando, não, né? Vai no Google, né? Procura no Google. Zaqueu deu um grito. Ele, cara, entendi isso aí. Então agora o que eu tenho que fazer? Qual o sacrifício? Quanto tempo eu tenho que tomar essa medicação? Eu tenho que restituir 1, 2, não. Então eu vou restituir 4 vezes mais. Tem que acordar de madrugada pra tomar esse remédio? Eu vou acordar de madrugada pra tomar esse remédio. Você entende? A maioria não tá muito afinal. Não, aí a gente vê, né, e o evangelho... o pecado cauteriza. Você acaba achando que é normal, né? Aquelas situações acontecendo e vai empurrando com a barriga. Aleluia. Mas a gente vê realmente um Cristo que fala, cara, é melhor você subir no céu sem um olho do que chegar lá com os 2 olhos e não vai chegar, né? Não chegar. Vai descer de tobogã, né? E a gente vê realmente, né? A galera tá tomando o remédio certo, né? Tá indo na igreja, tá indo nos cultos, até hora, até ler a Bíblia. O remédio ele tá certinho, mas nas doses erradas, como o senhor citou, aleluia, né? Porque eu vou orar a hora que eu tiver afim, né? Um dia que eu não tiver afim, eu não oro.
E a gente tem muita coragem pra fazer isso, né? Eu entro na escala quando eu quiser, quando eu quiser eu não entro. Eu falo. Por que eu sou obrigado a fazer Não isso? sou obrigado. E Cristo tá ali o tempo todo, né, esperando que a gente tenha uma atitude de conhecê-lo mais. Né? Quando a gente tem esse tipo de atitude é porque realmente a gente não conheceu o Cristo de verdade ainda. A gente tá vendo um Cristo dentro de um CNPJ. Né? Porque a pessoa, para faltar uma escala e nem avisar ou avisar em cima da hora, ela tá achando que é uma empresa, que o evangelho é uma empresa, né? Que depois eu trago o atestado médico e tá tudo certo. Abona minha falta. Abona minha falta e o meu pecado tá resolvido. Aleluia. E Cristo, infelizmente, né? O preço e o nível é muito mais alto de exigência para isso. E a gente não tá falando de uma liderança que tá aí te oprimindo, fazendo qualquer coisa, não, nós estamos falando de filhos, né? Porque quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, quando a gente entende que nós fazemos parte desse reino, cara, uma escala que é uma vez na semana, né? Você frequentar um jejum, fazer uma oração, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Porque a gente entendeu que a gente faz parte desse reino. Porque se a gente for ter da perspectiva de um empregado ou de um escravo, realmente, é muita coisa que a gente precisa fazer. A palavra da semana passada, das células, essas palavras têm sido muito fortes, muito impactantes, né? Essa cidadão do céu. E tem uma frasezinha. Fala que obediência, ela envolve atitude e coração. Envolve você fazer, mas envolve você entender o que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque se eu simplesmente fizer por fazer, vamos fazer um propósito de jejum, vamos, eu tô lá, você tá passando fome, você tá entendendo por quê? Se você tá jejuando, mas não tá orando, você tá só passando fome. Se você tá jejuando, mas não tá buscando crescer, buscando abrir seu coração para ser mudado por Deus, não tá adiantando de nada. Então você precisa fazer, de fato. Eu preciso vir aos cultos, preciso vir às escolas, preciso tudo isso. Mas eu preciso entender que tudo isso eu faço porque eu quero, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu preciso, eu faço porque eu não posso ser o mesmo. Quando a gente percebe, né, que nessas construções, onde a pessoa começa a fazer algo no automático, porque a gente vê isso também. Sim. A pessoa agora fica hipocondríaca, né? Achou que deu um espirro, aí procura todo tipo de campanha. Então, na terça-feira está na campanha do sal, na sexta-feira está na campanha dos 40 dias de não sei o quê, e aquilo realmente não trouxe mudança de vida. A pessoa realmente se envolveu com algumas questões, né? De propósito, de projeto, de situações, mas não confrontou os seus demônios de alma. É a bactéria que dentro dele está carcomendo aquilo que seria a salvação, e ele não consegue perceber, e daqui a pouco está se perdendo naquilo que é o evangelho, porque ainda existem lugares que trazem essa palavra que cabe à pessoa. Não é a igreja que diz o que a Bíblia revela, é a Bíblia que revela o que a igreja precisa dizer. Mas a gente está construindo de forma diferente essas coisas. Apóstolo, a gente vê muito isso às vezes na construção errada de algumas igrejas, né? Eu tava vendo um podcast essa semana e falando que, se você pega uma igreja que é liderada por um evangelista, cara, o evangelista quer abraçar todo mundo, é todo mundo pra dentro, vai todo mundo pro céu, vamos junto, do jeito que você tá aí, vambora. É isso aí. Né? E se não tiver ali os 5 ministérios atuando nessa igreja, Aleluia. Como uma engrenagem, né? Precisa funcionar, um vai confrontar o outro. Olha só, realmente, o céu é pra todos, mas aí o pastor vai chegar lá, vai abraçar o mestre, vai falar, mas tem uns princípios, tem alguns ensinamentos que você precisa seguir. E a gente realmente, né, tem visto, por não saber andar em unidade, a gente tem criado várias igrejas, né? Tem a igreja do evangelista, tem a igreja do pastor, tem a igreja do ensino, tem a igreja do profeta. Tem a igreja do profeta, e isso era pra não precisava abrir todas essas igrejas. Se tivesse os 5 ministérios dentro de uma igreja, a gente com certeza não estaria criando esses órfãos, né? Porque a pessoa que escuta o evangelho e entende dessas formas, ela não encontrou ainda o Pai de verdade. Aleluia. Ela encontrou qualquer outra coisa. Alguém que vai me dar um emprego, alguém que vai pagar minha conta, alguém que vai trazer o meu amor de volta em 7 dias, e por aí vai. Várias outras situações. Tem uma igreja aqui em Campo Redondo, que tá lá assim, trago a pessoa amada em 7 dias. Tá na igreja, cara. E a gente realmente, né, por essas falhas, né, a gente não conseguir caminhar em unidade, infelizmente, os filhos que estão sendo gerados dessas igrejas estão cheios de problemas nessas situações. As igrejas, elas têm se levantado com características diferentes. O problema não são as características das igrejas,
é porque essas características elas vão de encontro às carências das pessoas. E aquelas pessoas que não têm muita disposição para vir à igreja e ouvir um toma vergonha na sua cara e muda, aí vai sempre estar procurando aqueles subterfúgios de lugares com discursos que se adequem à minha realidade, ou o que eu gosto, ou o que eu quero. Ou então a gente faz o convite. Estou trazendo fulano para vir para cá. Pede para o seu pastor para você poder vir. A gente não tem uma palavra que vai resgatar o perdido. A gente tem um êxodo de igreja. Sim. O cara era da Batista, foi para a Presbiteriana foi para... Mas isso não traz crescimento para o reino. Essa migração de aquário não traz crescimento para o reino. E a gente vê líderes causando esse impacto, achando que as suas igrejas... isso. E achando que isso é o normal, é o natural, é isso que vai dar certo. A gente fez o que no campus, aquilo que foi com a nossa juventude, os adolescentes? Vamos pra rua fazer o quê? Evangelizar. Esse é o propósito da igreja que se perdeu. E aí, a gente não foi bater na porta das outras igrejas, né? A gente foi o pessoal que tava passando na rua, né? A gente encontrou drogado, a gente encontrou gente perdida, precisando de ajuda, e foram essas pessoas que a gente foi encontrar para apresentar realmente o verdadeiro evangelho para eles. A gente tem um coração muito voltado para aquilo que Deus tem pra gente. E aí, custe o que custar, a gente quer o que Deus tem pra gente. E aí a gente tá vendo as coisas acontecendo, né? As pessoas sendo abençoadas, sendo curadas, sendo libertas, as pessoas estão sendo salvas e por aí vai. Mas porque a gente tá buscando em Deus aquilo que Ele tem pra nós, né? Não o contrário. Que o Senhor possa trazer discernimento, sabedoria para todos nós nesse tempo, porque é verdade, o fim está próximo, Jesus está voltando e a igreja precisa despertar-se. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa. Beijo no seu coração.